Olá para você que acompanha a programação pela TV Câmara Bauru, aqui pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, recebendo aqui nos estúdios da emissora hoje o vereador Manuel Luzila, do PDT. Eu queria agradecê-lo mais uma vez pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco, esclarecer importantes assuntos da cidade. Bom dia, Lidiane, bom dia, população que nos assiste. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo trazer à população aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem acompanhado e aquilo que a gente tem cobrado no dia a dia dentro dessa atuação que nós temos enquanto vereador. Bom, falar sobre a estação de tratamento de esgoto, você como presidente da Comissão de Obras da Câmara recebeu nessa semana, nessa segunda-feira, o presidente do DAI, o Eric Fabres, para discutir os impasses em torno do andamento dessa obra. O que é que foi conversado e como é que está essa situação? Perfeito. Nós estivemos na última sexta-feira visitando a estação de tratamento de esgoto e lá tivemos a informação de que a atual empresa que executa os trabalhos, as obras civis daquele parque de obras, ela estaria sem projetos executivos para então realizar as obras. E isso estava fazendo com que ela vinha reduzindo o seu capacity e diminuindo a quantidade de funcionários que ela tinha. Então, nós imediatamente falamos com o presidente do DAI por telefone, pedindo a ele algumas informações e imediatamente, nessa primeira sessão que nós tivemos, ele veio até a Câmara Municipal acompanhado do secretário de Obras, o Ricardo Olivato, para nos posicionar do atual status em que eles têm tratado as coisas relacionadas à estação de tratamento de esgoto, mais precisamente com relação aos projetos executivos para as obras civis. E aí foi pontuado a nós que na última quinta-feira chegou até o DAI alguns projetos executivos fornecido pela empresa que atualmente é a responsável por realizar os projetos, e estes projetos estão em validação pelo DAI, pela empresa gestora, e que provavelmente esta ou na próxima semana deve estar com a empresa com engenharia, que é quem faz realiza essas obras, para que ela possa dar andamento nas obras civis, que segundo o presidente do DAI também, ainda restam cerca de 40% de obras civis a serem realizadas. Então o status em relação aos projetos executivos que nós temos informação é isso. Então esse é o atual andamento e é o desenrolar que nós estamos querendo e buscando em prol da população nestes últimos dias. Esses projetos, eles foram enviados pela própria empresa, a primeira empresa contratada, a Arcades? Porque houve uma reunião aqui na Câmara, uma audiência pública realizada em agosto, e havia a possibilidade do DAI acionar essa empresa judicialmente, caso ela não se posicionasse, não enviasse atualizações desse projeto executivo, né? Perfeito. A empresa é Arcades Logos. Ela, de fato, havia um imbróglio a ser resolvido quando nós saímos daquela audiência. Então, o DAI tinha dois caminhos a serem seguidos. Primeiro, resolver com essa empresa de maneira que ela fornecesse e continuasse dando ao DAI os projetos executivos. Segundo, que se tomasse uma medida mais drástica, notificando e tomando as medidas judiciais cabíveis para que fosse rescindido com essa empresa e uma nova empresa fosse contratada. O DAI optou e conseguiu contornar pela primeira via. Então tem conversado com a Arcades Logos, ela se comprometeu a assumir esse projeto e entregar ao DAI os projetos executivos, e foi isso que ela começou a fazer na última quinta-feira. Então, o cenário aponta de que tudo continuará
com a Arcades Logos, né? Então, para nós, independentemente da empresa que vai fazer, e obviamente a gente até prefere que seja pela Arcades, que já tem conhecimento desse projeto, nós queremos que isso tenha celeridade, e é isso que a gente tem cobrado tanto do DAI, enfim, quanto de todas as outras empresas envolvidas nesse processo. Sobre a informação desse processo iminente de demissão de funcionários pela construtora dessa obra, isso não pode atrapalhar o andamento do projeto? Não, com certeza, né? Então, e essa informação de demissão foi fornecida pelo diretor da empresa com engenharia na sexta-feira pessoalmente a mim e ao vereador Carlinhos. E isso certamente atrapalha, mas eu acredito na boa fé também dessa empresa com engenharia que quando tiver os projetos executivos em mãos, vai reforçar o seu capacity pessoal para que os processos e as obras sejam entregues o mais rápido possível. Então, eu acho que agora não atrapalha porque eles não têm projeto executivo, né? Então, eles estão mantendo as pessoas lá sem terem trabalho para serem realizados. Mas quando receberem os projetos, obviamente terão que reforçar a sua capacidade pessoal para que os projetos deem vazão, e isso também nós ficaremos de olho e cobraremos também, da mesma maneira que a gente tem cobrado o DAI de dar vazão nos projetos. Bom, mudando de assunto, conversando com o vereador Manuel Luzila, falando sobre podas de árvores, você fez uma reclamação na tribuna recentemente, falando sobre esse trabalho da SEMA que não vem sendo executado por conta de quebra de equipamentos e, ao mesmo tempo, a população vem sendo multada quando não cumpre com a sua obrigação, é isso? Exatamente. Na verdade, assim, hoje existem alguns caminhos a serem seguidos para a poda de árvore. Primeiro, a pessoa, o cidadão, faz o pedido. Em algumas oportunidades, a SEMA se responsabiliza pela poda. Porém, quando tem que se fazer a poda, não há possibilidade de fazer em virtude de que as motosserras, os equipamentos estão estragados e não se tem o conserto e manutenção disso. Então, isso é um problema muito sério. Do outro lado, a SEMA, em algumas oportunidades, aprova o corte e concede ao cidadão essa incumbência de realizar a poda. E o cidadão faz. Mas o cidadão faz do jeito que ele entende ser o correto. Porém, esse jeito que ele entende ser o correto é uma infração à SEMA. E aí o cidadão, com maior boa vontade, acaba sendo multado por um serviço que, em regra, poderia ou deveria ser executado pela SEMA. Então, qual que é o nosso posicionamento? Caso não vá mesmo, enfim, o sistema público está falido, nós não vamos consertar a motosserra, nós não vamos fazer nada, então que se conceda, ao cidadão o conhecimento necessário para que ele realize a poda sem incorrer numa multa que jamais aconteceria se ele soubesse o jeito que a SEMA quer que ele poda a árvore. Então, eu acho que tem que fazer um curso de poda de árvore, o cara protocolou o pedido lá de poda de árvore, beleza, vai passar por 30 minutos aqui de orientação de como deve ser podada a sua árvore para o senhor não ter multa. Então, é isso que a gente tem cobrado, é isso que eu espero do poder público. Mas eu acho que é possível consertar as motosserras e realizar esse trabalho na rua aí, concedendo esse benefício à população. Bom, a gente está no mês de outubro, mas já tivemos ainda na primavera uma amostra com relação à quantidade de chuvas do que deve vir para a nossa cidade, aqui para a nossa região, no período do verão, nos meses mais chuvosos do ano. É momento de trabalhar na prevenção de problemas como enchentes e inundações que afetam a cidade. Você sugeriu um trabalho já de desassoreamento dos córregos. Isso já pode começar a ser feito? Na verdade, Lidiane, a gente tem essa preocupação, inclusive, há alguns meses atrás, não sei se você se lembra, nós chamamos uma audiência pública para discutir as prevenções aos períodos chuvosos. Então, envolvemos todas as áreas da prefeitura, acho que você se recorda disso. E uma delas, que eu acho que é primordial, e isso a gente vem cobrando por ofícios e na tribuna, é o desassoreamento de alguns córregos que nós já sabemos que em épocas de chuva costumam ter alagamento.
Então eu tenho cobrado isso. Na semana passada, inclusive o secretário de Obras, né, se mostrou favorável, fez algumas matérias, inclusive nesses córregos. Eu fico contente, porque depois de um chamamento nosso na tribuna, depois de ofícios nossos pedindo esse desassoreamento, bater em cima disso, né, felizmente, né, houve esse atendimento, né, do governo, e me parece que na semana passada já houve um pronunciamento da Secretaria de Obras e da Defesa Civil que existirá um cronograma imediato para esse desassoreamento. Então a expectativa nossa é grande em relação a isso, porque acredito que isso, pelo menos os pontos de alagamento de alguns locais, deve diminuir. Mas tem outras coisas que também devem ser executadas para prevenir, né, o caos que normalmente a gente acaba enfrentando em algumas chuvas mais fortes que caem na cidade. Inclusive se estendendo para a situação do Rio Bauru, não é, vereador? Exatamente, fica extensiva ao Rio Bauru. Bom, falando agora do seu trabalho como presidente da Comissão de Obras, né, vocês receberam na última semana representantes do Sinditran, do Sindicato dos Motoristas do Transporte Coletivo de Bauru, e a discussão foi a respeito da falta de troco dentro do transporte, né? Qual é o problema? Eles sugeriram, inclusive, que o cartão, né, retornasse o valor anterior aí, antes do último reajuste. Enfim, como é que foi essa discussão? Exato. Nós recebemos os sindicatos dos motoristas pela Comissão de Obras, né, Serviços, Transporte e Habitação, e eles pontuaram que estão tendo alguns problemas em relação aos trocos. Por quê? Antigamente a passagem custava em dinheiro R$ 3,75. Então uma moeda de 25 centavos bastaria para que houvesse o troco. E com o reajuste a passagem passou a R$ 3,80. Então há necessidade de duas moedas de 10 ou, enfim, 5, e aí vai, mas é uma quantidade maior de moedas e que tem se tornado um pouco escassa no mercado. E, inclusive, com nota oficial do Banco Central, né, de que para de fazer gravuras, né, em moedas de 10 centavos. E o que acontece? Enquanto o motorista não recebe a passagem, ele não pode sair com o ônibus, né? Então as pessoas querem pagar, mas ele não tem troco, e aí a pessoa não pode entrar no ônibus, enfim, esperar um próximo ponto para receber o seu troco, tem que receber na hora. E isso tem causado alguns conflitos, né, alguns atritos, e às vezes, né, causa até algumas agressões em relação a isso. Então essa é a preocupação deles, eles gostariam, porque o impacto, e num cálculo simples que eu fiz pela quantidade de passageiros que trafegam pelo ônibus, né, diariamente, isso gira em torno de R$ 40 mil, né, de, obviamente, prejuízo para a empresa se voltasse a passagem a R$ 3,75 mensais, né? Então isso dá R$ 480 mil no ano. No entanto, também há uma possibilidade de fazer um equilíbrio com o valor das passagens que tem se pago pelo cartão do Vale Transporte. Então, nós fizemos o encaminhamento, o seguinte, nós não temos condição de decidir aqui, isso tem que ser um acordo entre o governo, né, o prefeito e a empresa de transporte. Então, nós fizemos um encaminhamento, levamos o sindicato para uma reunião com o prefeito, ocorreu essa reunião e o prefeito ficou de avaliar as condições apresentadas como sugestões pelo Sindicato Motorista e pela Câmara Municipal. Nós estamos aguardando a posição do prefeito em relação a isso. Ok, só para a gente encerrar, vereador, nós tivemos a aprovação nas últimas semanas aqui pela Câmara Municipal da extinção da taxa de bombeiros e o início de uma discussão a respeito de uma nova forma de cobrança aí desse montante. A Câmara tem acompanhado essas discussões? Nós temos essa preocupação, né? O bombeiro é uma instituição que serve a população de maneira ímpar, é muito importante para a nossa cidade. De fato, existe uma lei federal e essa taxa de bombeiros não mais pode ser cobrada pelo município. E existem algumas alternativas, algumas possibilidades
nós tínhamos em mente de utilizar como um modelo que havia sido feito em outras cidades, como por exemplo uma taxa de desastre, alguma coisa nesse sentido. No entanto, também já há julgamentos, indícios de que o judiciário entende como inconstitucional esse tipo de taxa. Então eu não sei a maneira como nós vamos trabalhar essa questão no município de Bauru. No entanto, nós, entre os vereadores, temos pensado alternativas de tentar viabilizar algum tipo de arrecadação para que nós continuemos com o nosso corpo de bombeiros, né, de maneira muito equipada, de maneira muito produtiva, enfim, com veículos adequados e com investimentos que realmente, numa ocasião de necessidade, tenham as melhores ferramentas e os melhores equipamentos para atender a população. Essa é a nossa expectativa. Então nós estamos quebrando a cabeça para encontrar um meio que não deixe que o nosso corpo de bombeiros fique prejudicado em relação a isso. Ok, esse é o vereador Manuel Lozila, do PDT, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Eu queria agradecê-lo mais uma vez por estar aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu que agradeço, Lidiane, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, bater esse papo, levar à população aquilo que a gente tem colhido aqui. E gostaria de dizer à população que, em qualquer necessidade, conte conosco, nosso gabinete está aqui sempre à disposição. Nós temos os nossos contatos aí no Facebook, Manuel Lozila, a nossa página, pode acompanhar o nosso trabalho e é só ligar para a gente que a gente vai atender aonde a população precisar. Nosso muito bom dia e obrigado a todos pela audiência. Ok, esse é o trabalho de prestação de contas do vereador bauruense aqui na TV Câmara Bauru. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.